Todos nós necessitamos de pessoas que nos encorajam a permanecermos firmes em nossa fé em Cristo. Será que já conseguimos perceber que nosso caráter se desenvolve a nos firmarmos nos caminhos de Deus? O que estamos dispostos a fazermos para sermos fiéis à nossa fé? Podemos ler em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo diz a Timóteo para que ele nunca tenha vergonha de contar aos outros sobre Jesus. Paulo o lembra que com a força que Deus sempre dá, que Timóteo esteja pronto para sofrer com ele por causa da perseguição e das dificuldades que se levantam, e isso tudo por causa da pregação do Evangelho. Continuarmos firmes na palavra de Deus, mesmo quando estamos com medo, não é apenas a coisa certa a se fazer, mas como nos lembramos em todo o tempo que isso constrói a nossa fé e o nosso caráter. Vemos que a reputação é o que nós queremos que as pessoas pensem que nós somos, mas já o caráter é o que nós somos na realidade. Caráter é quem nós somos quando ninguém está olhando. O caráter e a fé são iguais a músculos. A única maneira de construir um músculo é o forçando, o levando ao estresse, o colocando a um esforço além do que ele está acostumado. Isso é o que fazemos na musculação. Quando levantamos pesos, nós estamos forçando o nosso músculo. Nós esticamos nosso músculo e o levamos ao limite, e com isso o submetemos a um estresse, um esforço. Nosso músculo não cresce a menos que esteja tenso, esticado, e dessa forma ele seja submetido a trabalhos que ele nunca sofreu antes. O mesmo acontece com o nosso músculo da coragem. Nós não desenvolvemos nenhum músculo espiritual, emocional ou relacional quando cedemos ao medo ao invés de enfrentá-lo. Quando não nos arriscamos e deixamos o medo vencer, nós perdemos a coragem de fazermos a vontade de Deus para nossas vidas. Quando nos mantemos firmes pelo que o Senhor quer que façamos, ao invés de cedermos ao medo, consequentemente, a nossa coragem aumenta. A coragem, na realidade, ela não é a ausência de medo. A coragem é seguirmos em frente com o que Jesus nos orienta a fazermos, não importa o que aconteça. Isso é coragem. É conseguir enfrentar as coisas apesar do medo. Vimos no versículo de hoje que nunca devemos nos envergonhar de falarmos aos outros sobre o nosso Senhor, com a força que Deus nos dá, que sempre estejamos prontos para sofrermos por causa do Evangelho. E aí vem a pergunta: o que estamos dispostos a fazermos para nos mantermos firmes em nossa fé? Será que estamos dispostos a sermos provocados? Será que estamos dispostos a ter alguém olhando para nós de uma maneira estranha? Será que estamos dispostos a ter pessoas falando mal de nós? Vemos na história da igreja que os cristãos foram lançados aos leões, foram crucificados por sua fé em Cristo e sofreram muitos tipos diferentes de perseguições. Ainda nos dias de hoje, ainda que muitos não saibam, as pessoas estão sendo martirizadas por sua fé. É muito mais comum do que nós imaginamos. Com isso, nós vemos o quanto nós precisamos nos exercitar espiritualmente no trato com Deus, na piedade. Quando nós superamos nossos medos, o nosso caráter cresce e, por consequência, a nossa fé também.